Tem uma história que tá chamando a atenção na internet já faz algum tempo, né? Há um tempinho chamou a atenção. O que que acontece? O Celso Russomano é bem conhecido, né? Trabalhou ali no famoso Cidade Alerta e virou político, né? É deputado há muito tempo, né? E faz muito sucesso aí com esse quadro aí, Patrulha do Consumidor, na Record, né? E aí o que que acontece? Surgiu aí uma história aí que um rapaz fez um vídeo no TikTok falando o seguinte: olha, quem quiser burlar, enganar o Celso Russomano, quando ele for na sua loja, coloca uma música da Disney. Por quê, gente? Existe essa parada dos direitos autorais. Você não pode usar certas músicas, certas imagens, né? Porque se você usar, o seu vídeo é derrubado na internet, né? Isso é assim faz tempo. E é bem rígido, né? É uma coisa que não dá muito para escapar. E aí ele ensina, olha, se você quiser burlar, enganar, tipo assim, quando o Celso Russomano ir na sua loja, coloca a música da Disney, porque aí ele não vai conseguir colocar o vídeo na internet. E eu vi muita gente até gostando disso, né? E eu achei meio absurdo, porque assim, não pelo Celso Russomano, assim, eu politicamente não gosto dele, não votaria nele, porque as ideias são diferentes, mas aí tudo bem, as pessoas votam quem quiser. Mas eu acho que o trabalho dele é um trabalho interessante. Ah, você vai falar assim, ah, João, mas muitas vezes ele vai em lojas pequenas, muitas vezes ele já humilhou funcionários e eu acho que isso tem que ser criticado mesmo. Eu acho que, principalmente ali no começo da carreira dele, por muito tempo, ele ia na loja, ele não ia ali expor e criticar o dono da loja, quem realmente tem que ser exposto, criticado. Muitas vezes ele ia expor o funcionário, que não tem nada a ver com a história, que é a parte mais fraca da história, que muitas vezes está seguindo a ordem, né? Isso tem que ser criticado. Eu acho que até ele aprendeu a lição dessa atitude dele que era ruim, era negativa, não ajudava em nada. Muitas vezes ele ia na empresa ou na loja e além de ir no dono da loja, ele ia no funcionário ali que só tem aquele emprego, que é o ganha-pão dele. Enquanto isso, o dono da loja, do dono do estabelecimento, ele não era criticado, ele não era colocado contra a parede, ele que realmente deveria ser o cara para explicar quando a empresa, a loja, fornece um péssimo serviço. E isso acontece muito no Brasil, gente. E eu acho que é esse o ponto, assim. Eu acho que o trabalho do Celso Russomano é importante, não pelo só o Celso Russomano, mas pela ideia que ele passa, que o cliente tem que ser respeitado. Sabe por quê? Eu falo isso por experiência própria. Eu estava até conversando isso com um amigo. A gente tem a impressão no Brasil que a prestação de serviço muitas vezes é muito ruim em coisas básicas, sabe? E como o Brasil tem um problema sério, ainda mais para quem é pobre, em ter justiça rápida, para quem não tem advogados, para quem não tem estrutura, geralmente para a gente que é pobre, sempre fica aquela sensação de puta, de sacanagem, sabe? Aquela sensação de ser um prejudicado, e é uma sensação real. Eu vou dar um exemplo meu, em duas situações. O ano retrasado, a minha TV começou a dar um probleminha. Sabe quando você liga a TV, ela acende a luzinha, mas a tela não liga. E era aparentemente uma coisa simples, né? E eu fui num rapaz, num técnico, numa loja, com certificado, tudo. Expliquei a situação, ele cobrou R$ 500. Eu achei bastante caro. E pra mim é bastante caro. Mas paguei, porque a TV é aquela TV que tem internet, eu e minha mãe assiste bastante. E aí, beleza, paguei os R$ 500. No outro dia, eu peguei a TV na segunda. Na terça, a TV começou a dar problema, que é um absurdo. Se você vai lá, paga direitinho, certinho, o mínimo que a pessoa tem que fazer é fazer um bom serviço para não dar problema nenhum. E o que aconteceu? Quando ela deu problema, a gente ficou tão estressado que foi levar a TV, colocou no carro de um amigo, amassou o vidro e perdeu a TV inteira. Por quê? Porque a gente ficou revoltado assim e aí perdeu a TV inteira. Se ele tivesse fornecido um trabalho com qualidade, certinho, a gente não teria que ter passado por essa situação. E a gente viveu essa mesma situação com o notebook, sabe? Então, assim, isso acontece bastante. Ah, quer dizer que não tem lojas prestadoras de serviços boas? Tem sim, tem profissionais bons. Mas a sensação que a gente tem é que tem muita gente que fornece um péssimo serviço. E pra gente que é pobre, quando a gente vai lá, paga por um serviço que geralmente é caro, esse serviço não é resolvido, né? E a gente tem que pagar feliz com essa técnica, essa sensação. Então, assim, eu acho assim, se você é um bom prestador de serviço, se você faz tudo certinho, você não tem que se preocupar se o Celso Russomano, se um Ben Mendes da vida vai na sua loja lá exigir que você forneça o serviço da maneira certa. Se você faz tudo certinho, se você é um bom profissional, você não tem que se preocupar com isso. Eu acho que quem tem que se preocupar com isso
é aquela grande parte ali de fornecedores de serviço que muitas vezes não fornecem um serviço de qualidade. Né? Então, quantas vezes você tem problema ali para levar o seu carro no local, não consegue arrumar, ou não consegue achar um profissional que faça a coisa certa? A mesma coisa para um celular, para uma TV. Então, assim, eu acho assim, meio estranho uma galera meio que ficar feliz com isso. Eu acredito que seja muito pela parte política, que hoje a gente vive essa situação que a parte política define muito como você vai se posicionar ao criticar uma situação. Então, assim, o Celso, mais uma vez, eu não votaria no Celso Russomano, porque politicamente as ideias dele, eu não dá liga comigo. Né? Mas eu reconheço que esse tipo de trabalho que ele faz em mostrar que, mais uma vez, você que fornece um serviço, presta um serviço para uma pessoa, você tem que prestar com qualidade, com respeito, né? Ainda mais quando o cliente está lá pagando, e muitas vezes é aquele dinheiro que a gente tem, cara, aquele dinheiro a gente junta para pagar um celular, uma TV, para levar um carro que muitas vezes é o ganha-pão da gente. Então, assim, é importante se criar consciência no Brasil, que acho que ainda está bem distante, que prestação de serviço tem que ser levada a sério, tem que se respeitar o cliente, sabe? Então, quando eu vi essa matéria aí que estão querendo aí criar essa tática aí para serviços como do Celso Russomano, e talvez até do Ben Mendes, que muita gente também não gosta do Ben Mendes não, tá? O Ben Mendes, ele é oposto ali do Celso Russomano, talvez em algumas ideias políticas, e muita gente não gosta do Ben Mendes. Então o que liga essas duas pessoas eles vão atrás ali para cobrar para as pessoas fornecer serviço com qualidade e respeitar o cliente. E mais uma vez, eu acredito que o Celso Russomano, principalmente ali no começo da carreira dele, ele não agia de maneira correta na hora de prestar, de cobrar essa situação. Muitas vezes ele é no funcionário, que não tem nada a ver, que era mais parte da história, e muitas vezes de uma forma até para humilhar o funcionário, né? Expor ele na televisão. Eu acho que isso tem que ser criticado mesmo, e acredito que até ele mudou. Mas eu acho que a ideia, no geral, não é o Celso Russomano, não é o Ben Mendes. A ideia os fornecedores de serviço entenderem que tem que se respeitar e prestar um serviço de qualidade para o cliente, que muitas vezes só tem aquela graninha ali para isso.